Muito bem. Adivinha, gente, sobre qual livro da Bíblia nós vamos falar? Mas é a última vez. Estamos terminando. Não vou dizer que é a última vez, né? Mas na nossa trajetória, chegamos ao fim. Quem diria, hein? Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 18, trecho a trecho, texto a texto, versículo a versículo. Aprendemos bastante. Então nós vamos a esse momento final aqui da nossa conversa sobre Gálatas, vendo mais algumas recomendações que Paulo faz ao pessoal lá dessa região, dessas igrejas. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, meditarmos nela, aprendermos dela. E sabemos que isso é fruto da Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado por tudo que nós ouvimos e pensamos nesse tempo todo em que conversamos sobre o livro de Gálatas. E que seja mais uma noite, mais uma reunião, mais um momento de reflexão, em que valores profundos do Teu Evangelho sejam inseridos em nosso coração. Para que isso aconteça, eu te peço graça, misericórdia e capacitação que só o Senhor pode me dar. E peço também que todo tipo de impedimento, toda distração, toda situação que interfira neste momento, que seja repreendida do nosso meio, em nome de Jesus, porque queremos a verdade, queremos aprender a Tua palavra. Nos ajuda, nos esclarece. Toma conta de tudo aqui, a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Deixa eu tirar esse violão aqui, gente, senão vai sobrar meio violão no final da nossa reunião. Muito bem. Gálatas 6:11. Vamos lá, trecho final da nossa conversa. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Gente, é a 18ª conversa que nós temos a respeito do livro de Gálatas. Eu não sabia muito bem quanto tempo ia durar quando nós começamos essa coisa toda. Mas eu quero dizer que aprendi demais nesse tempo todo em que nós nos debruçamos sobre essa epístola tão importante, que esclarece valores do Evangelho, valores centrais do Evangelho. Isso eu percebo, eu sei que tocou muito a nossa comunidade, nos colocou no eixo do Evangelho da graça, e louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso. Esse é o trecho final. Agora as coisas que são colocadas por Paulo relembram algumas coisas que ele já falou, mas também temos aqui um acréscimo de outras informações, creio eu, que sejam importantes para o nosso aprendizado. No primeiro versículo que nós lemos, diz assim, versículo 11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Agora, a partir desse trecho, Paulo pega a pena e escreve ele mesmo o final da carta. Talvez você esteja surpreso com isso, mas a verdade é que essa era uma maneira muito comum das pessoas escreverem naquela época,
haviam pessoas especializadas nesse aspecto, não é? Eram os escribas, gente, não aqueles escribas lá de Israel, mas gente que tinha capacidade de escrever e que exercia melhor esse papel. Então Paulo ditava, essa é uma carta que foi ditada por Paulo até esse ponto, e o escriba, a pessoa que fazia esse papel, foi anotando. Mas a partir do versículo 11, Paulo toma a pena nas suas mãos. E ele fazia isso por alguns motivos. Um deles era para que no final a sua assinatura fosse um sinal de que não havia falsificação da carta. Já naquela época já tinha essas coisas, gente. Então, Paulo costumava ele mesmo assinar a carta para dar legitimidade ao documento. Agora é interessante que Paulo diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, eu preciso destacar algumas coisas aqui. Para finalizar nossa conversa, vou escrever em letras maiúsculas. A gente que vive na era digital, você sabe muito bem que quando você vai mandar o zap para alguém, uma mensagem para alguém, se você quiser dizer que está gritando, como é que você faz? Escreve com letra maiúscula, né? Nunca mande mensagens em letra maiúscula sem a devida intenção de que você está chamando a atenção de alguém, está querendo gritar com alguém, porque é assim que funciona, viu? Você que não sabe, aprenda isso que é importante. Não saia gritando com o outro no WhatsApp que não vai pegar bem. Paulo está querendo dizer isso. Estou destacando, estou usando negrito nessas minhas palavras. Quero que vocês me deem atenção para aquilo que eu tenho para dizer no final dessa carta. E aí no versículo 12, ele mesmo escrevendo, entra com algumas instruções a mais para o pessoal em Gálatas e também, é claro, para nós. Ele diz assim: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A gente precisa se lembrar que Paulo escreve essa carta aos Gálatas porque um grupo chamado judaizantes está deformando o evangelho que Paulo apresentou aos Gálatas. Esse pessoal dizia: aceitem Jesus como Senhor e Salvador, sejam cristãos, mas é preciso praticar e guardar a lei de Moisés. Lá em Atos capítulo 5 você vê essa clara referência a esses homens. Eles diziam isso: para se salvar, não basta só crer em Jesus como Senhor e Salvador, precisa se circuncidar, precisa se guardar a lei, precisa se guardar as festas judaicas. Ou seja, eles criaram um complemento à obra salvífica de Jesus Cristo, completamente estranho ao Evangelho da Graça. Então Paulo escreve para eles, aos Gálatas, para alertá-los desse perigo. Nós falamos isso aqui muitas e muitas vezes nas nossas conversas. E Paulo, mais uma vez, cita esses homens. Como é que ele chama esses homens? Os que desejam causar boa impressão exteriormente. É forte essa colocação de Paulo. Paulo está querendo dizer que esse pessoal, judaizantes, que tentou converter os gálatas que não eram judeus ao judaísmo, também fazer essa mescla esquisita aí de evangelho com judaísmo, eles estavam preocupados com o exterior. Paulo então está dizendo o seguinte: há uma necessidade dos gálatas compreenderem, e de nós também compreendermos, que o evangelho de Jesus Cristo tem a ver com transformação interior, e não com a observação de ritos exteriores. Paulo, mais uma vez, ele já fez isso na carta, já falamos aqui, ele enfatiza a necessidade de nós entendermos que o evangelho tem a ver com a interioridade de cada um de nós. Que ele não é alguma coisa feita, vivida. Ele não pode ser vivido de fora para dentro. Esse é o valor da lei judaica, de fora para dentro. O evangelho inverte essa prioridade e coloca as coisas para funcionarem em um outro caminho. Agora é interior, agora é coração, agora não adianta fazer, agora eu preciso sentir, entender, compreender, viver interiormente uma verdade, a ponto de que quando eu faço alguma coisa, essa verdade se apresente.
falamos várias vezes aqui que esse é o grande risco da religião. Na religião nós fazemos as coisas sem o valor interior dessas coisas. Portanto, através da religião muitas vezes fazemos coisas boas, mas que na verdade têm intenções erradas. E é o caso da religião, que faz o homem praticar coisas boas para quê? Para se salvar. É o exterior, querendo ganhar o coração de Deus. E Deus não quer o exterior, Deus quer o coração do homem. Mais uma vez Paulo está alertando os Gálatas, e esse alerta recai sobre nós, é claro, a respeito desse valor profundo do Evangelho. Não é de fora para dentro, não é uma regra, não é uma norma, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas, é uma transformação interior que cada um de nós deve buscar e viver. Mas nesse próprio versículo, Paulo, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, que aqueles que querem causar uma boa impressão exterior, eles agem dessa maneira para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Interessante isso. Paulo está dizendo que os judaizantes, eles pregam esse evangelho esquisito, porque quem prega o evangelho da cruz, na verdade é perseguido. É o que Paulo está dizendo. Ele já disse isso. Paulo já disse isso anteriormente. Lá no versículo 11, Gálatas 5:11, veja só, diz assim: se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Paulo está dizendo que as pessoas se ofendem com o que ele diz, prega, porque o que ele prega é a salvação exclusivamente por meio da cruz. Por que a salvação por meio da cruz ofende? Por que os judaizantes são apontados por Paulo como aqueles que querem fugir do evangelho da cruz? Porque ele diz aqui que eles seriam perseguidos se pregassem o evangelho da cruz. Como ele é perseguido? Por quê? Porque o evangelho da cruz, gente, é alguma coisa que nós não gostamos de ouvir. Nós não gostamos de saber que somos incapazes de nos salvar. Ninguém gosta de chegar frente a frente com a sua incapacidade de se auto-salvar. E a cruz escancara essa realidade para nós. A cruz é um tapa no nosso orgulho. A cruz desmascara a nossa pseudo-capacidade de nos salvarmos. A cruz, ela revela que nós somos fracos. A cruz revela que nós somos incapazes. A cruz revela que não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Esse caminho definitivamente não existe. Qualquer coisa que nos ligue a isso, você pode ter certeza que é o caminho da religião. A religião mostra esse caminho. Seja bonzinho, cumpra regras, seja bacana, vá na igreja toda semana, leia bastante a Bíblia, ore bastante, jejue bastante, seja uma pessoa moralmente perfeita e Deus vai te amar. É claro que esses valores devem fazer parte da nossa vida. Falamos várias vezes sobre isso. Mas eles não podem ser instrumentos de salvação. Se eu vivo essa moralidade e busco essa moralidade boa, perfeita, no sentido de ser alguém que cumpre as minhas obrigações, se eu leio a Bíblia, se eu vou à igreja, se eu faço o que faço, não deve ser esse um instrumento de salvação. É aí que a chave vira. É aí que a diferença aparece. E essa questão da cruz, ela é muito dura para muitas pessoas. Porque pensar que nós somos incapazes de nos salvar, vai na contramão da nossa própria humanidade. Você se lembra por que nós, como humanidade, dissemos não para Deus? Lá em Gênesis. Por que nós dissemos não para Deus? Porque a gente achou que não precisava mais de Deus. Eu vou conhecer o bem e o mal. Eu vou ser capaz de resolver os meus problemas. Eu vou ter suficiência. Quando nós, como humanidade, tomamos esse caminho, nós gritamos em plenos pulmões a Deus: não precisamos de você, Deus. Pode deixar, que agora a gente se vira. Então olhar para a cruz e perceber a nossa deficiência é difícil para todos nós. Na sociedade que a gente vive mais ainda.
Historicamente vivemos um momento complexo, de muitos pensamentos. Hoje eu assisti uma propaganda de uma cerveja, e a propaganda sim me chamou a atenção, porque ela era uma propaganda sobre isso, sobre o momento que a gente vive hoje. Não tem problema se você pensa assim, se o outro pensa assim, o importante é a gente ser amigo, e a gente ser bacana, é claro, que a gente tem que ter uma capacidade de diálogo com todas as pessoas, e o ódio não deve fazer parte das nossas relações, é claro. Não estou querendo dizer que o cerne da questão está errado, mas é interessante perceber que na sociedade em que nós estamos e nós vivemos, as pessoas, elas escolhem o seu caminho e acabou. Elas não querem saber se aquele caminho tem alguma coisa de errado. O que vale na nossa sociedade hoje é a felicidade que cada um busca. Portanto, por exemplo, se você vai dizer para uma pessoa que é liberal, uma pessoa que tem a mente liberal, uma pessoa que acha que Deus se move em várias formas, de vários jeitos, que Deus está em várias situações, que todos os caminhos levam a Deus, e você disser para ela: olha, não é bem assim. A cruz é que é o caminho de salvação para o homem, porque o homem não pode se salvar, você vai ser acusado rapidamente de intolerante. Como assim só a cruz? Que isso? Deus está em vários lugares, tantas religiões bonitas, e os bonzinhos, como é que ficam? E os maus não vão ser condenados? Essa é uma outra conversa, a conversa dos conservadores. A gente tem esse momento também na nossa sociedade atual. Os liberais por um lado e os conservadores por outro. E os conservadores, eles são aqueles que pensam que as pessoas são salvas por serem boas. Dentro da igreja está cheio de gente conservadora. Aí você diz para ela assim: não, quem salva é a cruz. Não é o fato da pessoa ser boa ou ser má que vai salvá-la, é a cruz. Não, imagina, você está louco. Que é isso? Aí você é acusado de liberal, você é acusado de sei lá de quê. Aí já é uma bagunça danada. Ou seja, essa coisa de nós olharmos para o Evangelho como ele é, nos ofende. O Evangelho nos ofende, a cruz nos ofende, ela nos agride. Mas é fundamental que nós possamos compreender isso. Por isso que o tempo que a gente vive é o tempo da moralidade e da religião. As pessoas gostam disso, o mundo gosta disso. Esse é o caminho preferido de todos nós. E o pastor Tim Keller, por exemplo, diz assim: a cruz é ofensiva por natureza. E só conseguimos entender a sua docilidade se primeiro soubermos lidar com o seu ultraje. Para quem compreende a cruz, ou ela é o maior bem da sua vida, ou lhe é repulsiva. Se não for nenhuma nem outra, ela não foi compreendida. Ou a gente ama a cruz, por entendermos que não temos mérito nenhum, e fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, ou nós temos um sentimento de repulsa quanto a ela, porque achamos ainda que somos capazes de nos salvar. Qual é a tua leitura sobre a cruz? Espero que seja a primeira opção, de percebermos que não temos condição de nos salvar, fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, expressa no seu momento máximo que foi a cruz. E Paulo continua, versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem no entanto que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Paulo agora apresenta uma coisa muito interessante. Os judaizantes, aquele povo lá, aqueles judeus que tentaram perverter o coração dos Gálatas, ao adotarem a circuncisão e a lei como instrumento de salvação, eles transformaram o seu ministério em um instrumento de autossalvação. A religião deles é voltada, acima de tudo, a aparências, a valores exteriores e a situações que podem ser percebidas e praticadas. O interior não interessa. O interior é fechado, o interior é problema de cada um. Então Paulo está apresentando essa situação dizendo que eles são sempre superficiais, porque a religião que prioriza aspectos como esse, moralidade, regras, normas, aparência, ela está preocupada com o exterior. Ela não quer saber
dos valores interiores. E nós temos um grande problema, porque flertamos com a religião. Flertamos com a religião, gente. Cristianismo e religião se misturam em muitos momentos. O teólogo John Stott, por exemplo, ele fala no seu livro Discípulo Radical, onde ele apresenta valores muito legais para quem quer ser discípulo de Jesus, que valores como, práticas como a oração, o jejum, a entrega de esmolas, de ajuda aos pobres, são práticas religiosas. E elas são mesmo. O grande problema é quando nós colocamos a nossa salvação nessas práticas. E as praticamos com o objetivo de sermos aceitos por Deus. Então, na verdade, desprezamos os valores interiores e nos preocupamos somente com a prática. Quantas vezes eu vou para a igreja? Quanto eu dei de oferta? Quanto eu dei de dízimo? Quantas vezes eu li a Bíblia essa semana? Paulo está dizendo essas coisas, se forem usadas como instrumento de salvação, não tem valor nenhum. É isso mais uma vez que Paulo está desmontando. É importante para nós lembrarmos que Paulo fala a respeito disso. Por quê? Porque ele foi um judeu ortodoxo, fariseu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, uma pessoa que não podia ser acusada de nada, nenhum deslize quanto à prática da lei. Paulo era o cara. Pensa em um judeu no topo das práticas religiosas do judaísmo e lembre de um nome: Paulo. Paulo era esse. E Paulo percebeu que toda essa prática religiosa não tinha poder de salvá-lo. Olha só o que ele diz lá no capítulo 5, versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo disse isso. Talvez a tua pergunta seja algo que nós falamos aqui no decorrer da nossa conversa sobre Gálatas, mas e a lei? Da lei, que história é essa coisa de cumprir a lei que recai sobre nós? Eu vou tentar rapidamente te lembrar. Nós conversamos aqui que a lei judaica, aquela que foi entregue por Deus ao povo judeu, tinha 3 aspectos básicos. Primeiro, a lei que tinha a ver com o Estado de Israel. Leis que tinham a ver com a direção da nação. Israel foi uma teocracia. Eles eram dirigidos por Deus. Desde o primeiro momento que entraram na terra prometida e se formaram como nação, aliás, até antes, quando Moisés no deserto foi recebendo as leis, ali no Sinai, a direção de Deus era formar uma nação, e ele o fez. Essa nação não tinha rei, essa nação era dirigida por Deus. Como é que então uma nação se relaciona nas suas questões civis? Quando alguém matar alguém, como é que funciona? Quando alguém assassinar alguém? Impostos, como é que funciona essa coisa toda? Quem dirigia era a lei que Deus deu a Moisés. Essa lei não tem nada a ver com a gente. Nós não somos uma teocracia, somos uma democracia, seguimos os princípios da nossa Constituição. Essas leis acabam quando Israel adquire a condição de ter um rei e aí por diante. A segunda grupo de leis é o grupo de leis religiosas. Esse, muitas vezes confundidos por nós. As leis que ditavam como Israel se relacionava com Deus. Como é que faz? Agora não tem, naquela época não tinha esse momento da graça que nós vivemos hoje, então tinha a figura do sacerdote. Você que está em pecado, vai lá uma vez por semana, procura o sacerdote, faça a tua oferta, o sacerdote vai intermediar esse negócio, vai pegar o animal que você trouxer, vai orar por você, vai impor as mãos, o pecado vai ser aceito por Deus como se fosse transferido para o animal, e era assim que acontecia, e era uma prática, o dízimo que você tinha que dar, o sábado que você tinha que guardar, como é que você tinha que viver, práticas que regiam a relação de Israel com Deus, acabaram, se cumpriram em Cristo. Aliás, eu acho de muito mau gosto tentarmos trazer para dentro de um momento lindo da graça que nós vivemos, práticas religiosas de Israel, observações da lei para dentro da igreja. Isso, irmão, não tem nada a ver. Quipar, chofar, menorá, esse monte de coisa perdeu o seu valor.
Engraçado que quem quer adotar hoje os costumes judaicos dentro da igreja não adota a circuncisão, né? Então vamos circuncidar todo mundo também? Circuncidar ninguém quer, né, meu irmão? Agora colocar o quiparzinho e a toalhinha no coisa, todo mundo gosta. Acaba com isso, porque não tem nada a ver, acabou. Com respeito aos meus irmãos, mas acabou. Sobrou que tipo de lei, gente? As leis morais. 10 mandamentos. Que são ampliados por Jesus. Lá em Mateus, capítulo 5, ele diz: não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. A palavra cumpri-la é transbordar mais. Agora a lei não é só não matarás. A lei também é não odiarás. Agora a lei não é só não adulterarás. A lei também é não deseja a mulher do próximo, o marido da próxima. A lei ganha uma grandeza incrível e interior. Ela sai da prática exterior e entra para dentro de nós. Alguma coisa que é vista, percebida claramente por Deus. E aí Paulo vem e fala o seguinte: aquele que quer tentar ser justificado pela lei, não pode ser justificado pela lei. Por quê, gente? Porque mesmo a lei que é vigente hoje, essa lei moral, de amar ao próximo como a nós mesmos, nos é impossível de ser vivida completamente. Me diga, qual de nós consegue amar o próximo como a si mesmo? Fala sério. Se salvação depender disso, nós estamos lascados, irmão. Essa que é a verdade. Qual de nós, essa semana, não desejou? Qual de nós, essa semana, não pensou errado? Já que Jesus expandiu a lei, agora ela ganha outro sentido, outra forma de ser. Ainda que eu não tenha feito, desejei. Ainda que eu não tenha feito, odiei. Caiu a casa. Por isso que Paulo fala, está vendo? É impossível você querer se salvar pela prática da lei. Essa é uma situação que Paulo aponta muito no livro de Gálatas. E ele diz algo bacana, ele nos dá a entender que uma religião que se baseia na aparência, ela proporciona muitas coisas interessantes. Ela proporciona satisfação, ela proporciona orgulho, ela proporciona popularidade, mas ela efetivamente não pode nos salvar. Tem a ver com aquilo que a gente percebe, por exemplo, na vida dos fariseus, que Jesus tanto combate. Eram populares. Todo mundo observava aqueles caras como, uau, que incrível. Mas não podiam ser salvos. Assim como hoje, não podemos ser salvos por uma religião que apresenta a nós esse caminho através da observação de normas, regras e condutas. Paulo no versículo 13 e 14 ele diz assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Guarde essa frase aí que está grifada. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Veja só, nesses 2 versículos aparece a palavra gloriar. Iguais. Palavras similares no grego, iguais. Não similares, iguais. O que é esse gloriar? Gloriar de se gloriar mesmo, seja com ou sem razão. Gloriar-se por algo, gloriar-se em algo, ter orgulho, trazer a glória para si. No primeiro versículo lido, 13, Paulo diz assim que os judaizantes, eles se gloriam pela sua circuncisão e pela circuncisão dos Gálatas. A glória deles, o orgulho deles está no quê? Na prática exterior. Olha a diferença. Eles se gloriam porque cumprem a lei. Eles se gloriam porque agora os Gálatas vão cumprir a lei também. Eles se converteram ao judaísmo. Eles são cristãos, tudo bem, mas estão praticando a lei. A glória deles, o orgulho deles é a prática exterior. Paulo diz outra coisa. Ele diz: o meu orgulho
a minha glória está na cruz. Que a minha glória esteja sempre, não numa prática exterior como esses judaizantes. É o que Paulo está dizendo, mas no entendimento do sacrifício de Jesus. Eu quero me orgulhar do sacrifício de Jesus e não de nada que eu faça. Esse é um contraponto incrível que Paulo diz. Ele está dizendo assim, que o cerne da nossa religião é aquilo do qual nós nos orgulhamos. E quantas vezes nós nos orgulhamos do que fazemos, gente? Fala sério. Poxa, estamos encerrando a série de Gálatas. Eu vim todos os domingos, não perdi nenhum. Devo estar melhor do que gente aqui que faltou alguns domingos aí, porque eu sou o cara, eu vim todo... Claro que eu vim, eu preguei todo domingo, né, gente? Então, mas assim, entendeu? A gente faz as coisas e aquilo nos dá orgulho. Eu não menti essa semana. Já está mentindo, né? Já diz a Bíblia. Tropeçou, já caiu, já. Você entendeu? Eu frequento, eu faço, eu. É esse o orgulho dos judaizantes. Paulo fala, isso é lixo. Eu quero me orgulhar na cruz, porque em mim não tem nada de bom. Porque em mim não tem nada que preste, eu sou salvo pela misericórdia e graça de Deus. Eu quero me orgulhar e me gloriar na cruz. É o que Paulo está falando. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, não podemos gloriar-nos em nós mesmos e na cruz ao mesmo tempo. Temos de escolher, só quando nos humilharmos e nos reconhecermos como pecadores que merecem o inferno, deixaremos de nos gloriar em nós mesmos, buscaremos a salvação na cruz e passaremos o restante de nossos dias gloriando-nos na cruz. Gente, o mérito da salvação é completamente da cruz. Não é nem um pouquinho nosso. O crédito da salvação não nos pertence. Ele é de Deus, absolutamente dele. Esse orgulho, vamos chamar assim, na obra redentora de Jesus, Paulo continua, ele produz uma confiança em Cristo e no seu amor. Quando eu observo a cruz e percebo que fui salvo por plena misericórdia de Deus, eu começo a confiar mais em Deus, né? Ele me amou, hein? Sou pecador, não tenho nada que preste na minha vida e Ele me amou e me salvou. Acho que dá para confiar nesse Deus. Começam a se ajustar algumas coisas na minha vida e na tua vida. Porque aquele que vive de aparências, ele vive um grande dilema. Sabemos que não somos perfeitos. Se colocamos a nossa salvação em nós, há dias que são muito bons, há dias que são perfeitos, dias que eu acordo louvando a Deus, dias que eu vou para a igreja, dias que eu leio a Bíblia, dias que eu oro, dias que o cara me fecha no trânsito e eu levanto a mão e Deus te abençoe, aleluia. Dias que a mulher queima o arroz e eu não praguejo. Dias bons, dias de uma espiritualidade bacana. Mas tem dia que você acorda e já chuta a quina da cama e já sai aquela palavra abençoada da sua boca que nós não podemos reproduzir aqui. Depois você já pega aquele trânsito do inferno e você está atrasado. E o negócio começa a ferver, e o dicionário vai saindo, e o ódio vai brotando. Já aquela coisa, e o chefe pega no teu pé. Uns dias você conseguiu se salvar, que você se comportou tão bem. Mas o dia que você não conseguiu se salvar, chega no final do dia, você vai contabilizar. Você fala, rapaz, hoje eu estou danado. E aí vem a acusação. E aí vem o medo. Porque se baseamos a nossa salvação no nosso comportamento, a gente não confia no amor de Deus. A gente confia na gente mesmo. Paulo está dizendo, quem se gloria na cruz, para com essa besteira. Sabe que é pecador, sabe que erra, mas vive em função da gratidão pelo sacrifício de Cristo. Lida bem com as suas imperfeições. Não que viva, já falamos isso aqui, de maneira de qualquer jeito.
Não é isso. Mas lida melhor com as suas limitações e não fica nessa gangorra de dias bons e dias ruins, porque sabe que a sua salvação não depende de si, mas da graça e do amor de Jesus. Paulo continua no versículo 14, ele dizendo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, dizendo, por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui são as palavras finais mesmo de Paulo, e ele aponta uma coisa muito bacana para a gente aprender também aqui. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo, quando eu olho para a cruz e ela é clara para mim, o que é que acontece? Eu começo a trabalhar melhor a minha própria convivência com o mundo. Afinal de contas, nós vivemos no mundo, e estamos no mundo, e nos relacionamos com o mundo, ok? Ninguém foi trasladado, ninguém ganha asa quando se converte, ninguém é levado para outro lugar, a gente fica aqui. E Paulo está apontando uma maneira muito interessante de nós lidarmos com essas coisas. Ele diz assim: por meio da cruz, da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Minha relação com o mundo agora é diferente porque eu entendo o amor de Cristo por mim. Minha relação com o mundo é diferente porque eu entendo que sou salvo pelo amor que Deus tem por mim, não por nada que eu faça. Isso nos dá duas coisas, gente. Primeiro, uma liberdade tranquila para viver nesse mundo, para acabar com o dualismo, o que é santo, o que é profano, para desfrutarmos de coisas boas que a moralidade da religião tantas vezes diz que são pecaminosas e faz a gente ter medo de se relacionar com algumas coisas muito legais desse mundo. E a regra que a gente ouve, que cabe para o cristão fora da comunidade, quando alguém lá de fora fala sobre o crente, o que é que ele diz? Ah, o crente não pode. Ah, já sei, você não vai na minha festa lá porque você não pode, né? Sua religião não permite. É a cartilha do não pode. E nós é que somos culpados disso, porque nós ficamos com esse diálogo, com essa forma de comportamento, e nos esquecemos das próprias palavras de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu trafego nesse mundo com mais naturalidade, com mais tranquilidade, percebendo através de uma cosmovisão cristã a mão de Deus em várias situações, e lidando com esse mundo de uma forma mais natural, menos mecânica, menos esquisita, como nós tantas vezes nos comportamos. E a segunda coisa é que Paulo, ele apresenta essa situação: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Eu também não fico seduzido, porque eu sei que isso aí é besteira. Eu sei que isso aí não vale nada. Eu sei que esse negócio aí, essa coisa que tanto seduz as pessoas, não vai me levar a lugar nenhum. Então Paulo nos diz que quando visualizamos adequadamente a cruz, aprendemos a viver melhor nesse mundo. Aprendemos a lidar melhor com as coisas que nos cercam. Perdemos o medo de desfrutar do mundo, pois não há nada que nos seduza. A nossa salvação não vem dele, e a religião que nos oprime também deixa de ter o seu poder, e nós lidamos melhor com as coisas da vida. Versículo 15, Paulo diz: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. O evangelho, gente, muda nosso centro de vida. Agora, não importa se é circuncidado ou se não é. Agora, não é a regra da religião que tem mais poder, Paulo está dizendo aqui. O que vale é a intenção do coração. Não é a perseguição de uma prática religiosa perfeita que vai definir alguma coisa em relação a mim e Deus, mas é a minha transformação interior, até porque sou o templo vivo do Espírito de Deus. Então Paulo denuncia isso de uma forma muito bacana. Ele diz assim, alguma coisa tipo: não me sinto superior ou inferior a ninguém. O fato de eu guardar a lei ou não guardar a lei não interfere em nada disso. Vivo tranquilamente, porque na verdade o que conta não é o exterior, é o interior. E o exterior refletirá a minha postura exterior.
O interior vai gerar o que é exterior. E é assim que a gente deve caminhar. John Stott, ele fala algumas coisas muito bacanas sobre isso. Eu achei por bem trazer um texto um pouco longo, mas eu queria a tua atenção nesse momento. Ele diz assim: os profetas de Israel denunciaram a religiosidade sem vida. Deus, por intermédio dos profetas, queixou-se: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. É o que diz Isaías 29:13. Esse mesmo formalismo religioso marcou a igreja medieval, antes da reforma. O mesmo se deu com o anglicanismo no século 17, até que John Wesley e George Whitefield nos devolveram o evangelho. E muito igrejismo contemporâneo faz o mesmo. Não passa de exibição seca, enfadonha, lúgubre e morta, mas a essência é interior. As formas externas de nada vale se falta a realidade interior. O pastor Tim Keller, ele pega o versículo 14 e 15 e ele dá uma parafraseada, e eu achei muito bacana essa forma como ele resume isso aqui, quanto a nós confiarmos no amor de Deus. Ele diz assim, como se parafraseando o versículo 14 e 15: o evangelho muda aquilo que fundamentalmente me orgulho, transforma toda a base da minha identidade. Nada no mundo inteiro tem qualquer poder sobre mim. Sou livre, afinal, para desfrutar do mundo, pois não preciso dele. Não preciso me sentir inferior nem superior a ninguém. Estou sendo reconstruído, transformado em algo e alguém completamente novos. Versículo 16, Paulo segue dizendo: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Olha só, Paulo diz assim: paz e misericórdia estão sobre todos aqueles que seguem essa regra. Que regra é essa, gente? Olhar para a cruz e percebê-la adequadamente. Olhar para a cruz e saber que não sou eu que me salvo. Isso nos dá paz, é o que Paulo diz. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Paulo dizendo que nós herdamos aquela promessa de Israel, lá feita a Abraão. É o que nós vivemos hoje através disso, da fé na obra redentora de Jesus. Versículo 17 ele diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Aqui é uma provável referência, gente, aos próprios sofrimentos que Paulo viveu por conta do Evangelho. Nós sabemos que Paulo sofreu realmente por causa do Evangelho. E ele faz um contraponto interessante também aqui, lembrando aos Gálatas que os judaizantes apresentavam um evangelho atrativo, bonito, falso, mas que ele, como apóstolo de Jesus Cristo, estava falando a verdade a respeito do evangelho e que ele sofreu bastante por isso. E finalmente, versículo 18 ele diz: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Na última frase da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala do eixo dessa carta: graça. Graça. Aquilo que nós recebemos imerecidamente. Existem muitas definições para graça. Uma delas é favor imerecido. E a ideia do Evangelho deve ser sempre baseada nisso. Em uma das nossas conversas, nós abordamos um momento em que Paulo diz assim, que o Evangelho verdadeiro, o único Evangelho é esse, é o Evangelho da graça. Onde eu não posso, eu não tenho e não sou capaz de me salvar, mas pela graça, Ele me alcançou. Paulo vai do começo ao fim desse livro, dessa carta, dessa epístola, falando sobre isso.
e nos mostrando a liberdade que nós temos de viver, a alegria que nós temos de viver quando compreendemos isso. Não é por mim, é por graça. Não é pelo que sou, é por graça. A contrapartida disso, uma vida de santificação, de amor e de entrega a Deus, não para me salvar, mas para retribuir esse favor que eu não mereço, mas Ele me deu. Que eu não posso ter, mas Ele me deu. Que eu não tenho capacidade de alcançar, mas Ele me deu. Do começo ao fim da carta é isso que Paulo fala. E nesses 18 domingos, sobre os quais nós, nesse período que nós nos debruçamos sobre a carta de Paulo aos Gálatas, meu desejo foi esse. Que nós como comunidade aprendamos o que é a realidade da graça. Que saia do nosso meio qualquer tipo de tentativa de autossalvação. E que a gente faça por resposta a esse amor que nos alcançou. E que a gente venha para a igreja em resposta a esse amor que nos salvou. E que a gente participe das atividades da comunidade em resposta a esse amor que nos salvou. E que a gente contribua com a comunidade em resposta a esse amor que nos alcançou. E que a gente viva de maneira correta, seguindo os valores da lei de Deus. Não para nos salvar, mas em resposta a esse amor que Deus se mostrou e nos entregou. Que seja assim tudo. Nada para me salvar. Nada para que eu tenha qualquer tipo de mérito diante de Deus. Mas tudo em resposta a esse amor infinito que fez com que Cristo saísse da eternidade, adentrasse na história do homem, encarnado, esvaziado, como diz Paulo em Filipenses, e voluntariamente fosse para aquela cruz cumprir a máxima desse amor, a sua entrega por mim e por você. Que a gente viva assim, gente. E tudo que a gente faça seja baseado em cima dessa realidade, porque assim a gente vai viver muito tranquilamente. A nossa comunidade vai ser uma boa comunidade. A nossa vida aqui e lá fora vai ser uma boa vida diante do Senhor, porque a gente vai trilhar o caminho do amor, e não da necessidade de impressionar a Deus, querendo se salvar. Afinal de contas, Ele já nos amou e nos amou primeiro. Vamos orar, gente, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero pedir para o pessoal da música vir aqui.